1 Samuel. Capítulo 17. Versículo 20. Primeiro livro de Samuel, capítulo 17, versículo 20. Diz assim a palavra de Deus: no dia seguinte, Davi levantou-se de madrugada, deixou as ovelhas com um guarda, carregou-se e partiu como Jessé lhe ordenara. Chegou ao arraial, quando o exército estava saindo em ordem de batalha, e a gritos chamavam a peleja. Podem sentar. Esse texto bíblico que acabamos de ler retrata um dos momentos e episódios mais conhecidos da Bíblia. E confesso que cada vez que leio, não me canso com essa narrativa, com essa história tão preciosa e que traz para nós lições de fé e de vida com Deus. Davi, esse personagem principal desse texto, foi um instrumento que Deus usou em um momento de opróbrio, de vergonha, de humilhação, de afronta em que pela qual Israel estava passando. Quais eram os inimigos aqui? Os filisteus. É interessante olharmos para a Bíblia e observarmos o quanto os filisteus estiveram constantemente em guerra contra a nação de Israel. O reinado inteiro de Saul foi pontuado por inúmeras guerras, batalhas, situações. Olhe para os filisteus e vejo neles a representatividade do reino das trevas. Assim como os filisteus não deram trégua para a nação de Israel durante um longo período, assim também, amados, nós temos estado numa luta constante. O reino das trevas não dá trégua para nós. Nunca vai haver uma bandeira branca assinada no reino das trevas. Ele nunca vai te deixar em paz. Enquanto você estiver vivo, você é alvo do inimigo. Enquanto nós estivermos sobre a face da terra, nós estamos em uma guerra renhida. Se alguma coisa estiver quieta, se algo não estiver acontecendo, eu te digo, o inimigo está articulando algo contra você. Porque ele não para. De maneira contínua, de maneira ininterrupta, ele articula meios, formas de nos atingir, de nos destruir. Os filisteus, diante de tantas outras guerras que haviam feito contra a nação de Israel, nesse episódio bíblico, eles aqui apresentam uma nova arma. Não era catapultos, não era uma lança nova, não era um carro novo de guerra. Essa nova arma de Israel era um homem de Gate, um homem que tinha as suas proporções físicas avantajadas. A Bíblia diz que ele tinha 6 côvados e um palmo. Há uma divergência
divergência em classificar a verdadeira altura de Golias, pois essas medidas não se tem um aparato exato, mas dentro da linha comum estima-se que Golias ele tinha uma média entre 3,20 metros a 3,5 metros. A média da altura do Brasil é entre 1,70 m e 1,80 m. Davi deveria ter, dentro dessa média, Golias tinha quase a dimensão do dobro do que um homem normal teria. E isso levava ele não apenas na proporção de altura, também era um homem que tinha dimensões de ser robusto, forte. Alguns estimam que pesava entre 300 e 400 quilos. Na verdade, era um monstro de homem que os filisteus tinham orgulho de apresentar como a sua mais poderosa arma de guerra na batalha. Nesse episódio bíblico, a Bíblia narra que no meio desta guerra que foi travada, Golias ele é apresentado, e quando aquele gigante, aquele homem vestido com a sua armadura, ele tinha uma armadura exuberante, trazia espada, lança, escudo, grelha nas pernas, dados sobre os ombros. Isso tornava ele ainda maior do que era. Quando Golias se apresentou diante da nação de Israel, houve da parte do povo de Deus uma reação muito forte. Primeiro, medo. Segundo, pavor. Terceiro, omissão. Todos os homens que olhavam para Golias enxergavam ele como alguém impossível de ser abatido. E com isso, as afrontas foram levantadas, erguidas. Afrontas essas intensas. Afrontas essas que deixavam o povo de Israel humilhado, cabisbaixo, sem saber o que fazer, sem ação contra aquele gigante. Golias desafiou o exército de Israel. A Bíblia diz no versículo 8 ao versículo 10 que ele parou, clamou às tropas de Israel e disse-lhes: por que saíste a ordenar a batalha? Não sou eu filisteu, vós servos de Saul, escolhei dentre vós um homem que desça a mim. Se ele puder pelejar comigo e me ferir, seremos vossos servos. Porém, se eu o vencer e o ferir, então sereis nossos servos e nos servireis. Disse mais o cristão: hoje desafio as fileiras de Israel, dai-me um homem, para que ambos pelejemos. Consegue entender? Golias é livrada, ele grita. Qual é a reação dos soldados? O versículo 11 diz: ouvindo Saul, todo Israel, as palavras do filisteu, espantaram-se e temeram. Espanto, temor e medo. Era essa a ação daqueles homens. Ninguém
que durante 40 dias, pela manhã e à tarde, Golias fazia a mesma coisa, zombava, criticava, gritava: cadê? Eu quero só um homem. Vocês não têm um homem para lutar comigo, seus medrosos, seus covardes. Todos os homens baixavam a cabeça, se retiravam, corriam. Queridos, eu olho para esse texto bíblico e fico a comparar com os gigantes que têm se erguido diante da igreja para afrontar a igreja, para afrontar as famílias, para afrontar os lares. E percebo muitas das vezes uma igreja temerosa, retraída, muitos crentes que se sentem ameaçados por esses gigantes que o inimigo tem se levantado. Sabe qual é o grande gigante? Que tem colocado muitos crentes na lona, que tem colocado muitos crentes para correr, abrir mão de fé, abrir mão de compromisso. Pornografia. A nossa sociedade hoje tem vivido diante desse grande gigante. Dificilmente você liga a televisão e fica meia hora diante da televisão sem que tenha uma cena pornográfica. Você anda pelas ruas, lá estão os outdoors, lá estão as bancas de jornais. Se você abre o jornal, lá está estampado nas revistas. Há um espírito de sensualidade que afronta a família, que afronta os lares. Uma desmoralização da sexualidade, adultério, fornicação, prostituição, essas coisas se tornando comum. Quero falar para você: a santidade que Deus exige, a santidade que Deus coloca para você, você não pode deixar ser afrontada pelo diabo. O diabo diz que o sexo livre não tem nada a ver, não tem problema, que o jovem pode se envolver. Ei, querido, em nome de Jesus, entenda: nós servimos a um Deus vivo, e essa afronta que o diabo tem levantado contra os jovens, contra a igreja, contra as famílias, precisa ser enfrentada por crentes corajosos que não têm receio de encarar o reino das trevas. Há poder no nome de Jesus para te manter na santidade, há poder no nome de Jesus para te manter na pureza. Você não pode abrir mão de Deus, não pode abrir mão do Senhor por causa dessas coisas banais, passageiras. São gigantes. E quantos jovens hoje que abrem mão da fé, abrem mão da igreja, porque diz que não consegue vencer. Gigante na avareza, o amor ao dinheiro, a infidelidade com Deus, são gigantes que têm que se levantar. Em nome das realizações, abre-se mão da fidelidade a Deus. Em nome das realizações, abre-se mão de valores morais, valores éticos. Estamos diante de uma sociedade que não importa como você ganha dinheiro, importa ganhar. Mentira, amados. Deus não quer que você ganhe dinheiro lícito. Deus não quer que você compactue com o diabo, que compactue com o reino das trevas. Deus é o abençoador da tua vida. Ele tem caminhos lícitos, Ele tem caminhos excelentes para você. Esse gigante que o diabo levanta é simplesmente para arrancar a fé do teu coração. Gigantes que se levantam, poderíamos aqui enumerá-los, vários deles, mas você sabe qual gigante você tem enfrentado? A nossa geração tem enfrentado um gigante chamado incredulidade. Sabe por quê? Porque as escolas têm sido atingidas por um ateísmo, tanto teórico quanto prático. As nossas escolas
Ensina que o homem é objeto da evolução. As nossas escolas ensinam que o mundo não foi criado por Deus. E o pior, a nossa geração tem sido tomada pela banalização da fé. E essas coisas nos preocupam, amados. E como pastor, eu não posso me omitir do meu dever de orientar, de ensinar, de instruir pessoas que estão brincando com a fé de outros, pessoas que estão banalizando a palavra de Deus, dizendo que Deus não disse, prometendo que Deus não prometeu, falando de coisas alheias. Isso tem proporcionado uma sociedade incrédula, por causa dos escândalos, por causa do descompromisso. É um gigante que o diabo está levantando. Sabe para quê? Para destruir tua fé, para botar você para correr, para você perder a sua identidade. Naquele campo de batalha estava de um lado do vale os filisteus, do outro lado estava quem? Quem deveria ser povo de Deus. Mas quem é que triunfava ali? Os filisteus. O povo de Deus estava amedrontado, recuado, retraído, cabisbaixo. E assim o diabo quer deixar a igreja cabisbaixo, muda, sem pregar a verdade. Não tenha medo de falar a verdade. Não tenha medo de defender a tua fé. Não tenha vergonha do que você crê. Jesus disse que aquele que se envergonhar de mim diante dos homens, eu também me envergonharei dele diante do meu Pai que está nos céus. Eu estou falando, amados, aqui. Nós devemos sim adorar, glorificar o Senhor, participar do departamento, vivenciar como corpo, como igreja. Até aquela porta para fora, você continua sendo crente, você continua sendo servo de Deus. Da fora você tem que dar um testemunho daquilo que Deus fez na sua vida, daquilo que você é no Senhor. O diabo todos os dias tenta afrontar a igreja. E durante 40 dias, amados, era um mês e um terço do outro mês. 40 dias Golias aprontando, gritando, tratando e ridicularizando o povo de Deus. Eu fico pensando, diante de tantos valentes que existiam, diante de tantos homens que tinham ali guerreiros, e ninguém tomava postura. Todos viviam a mesma forma. E sabe o que parecia que aquilo dali ia virar coisa interminável? Depois de 40 dias, aquilo ali parecia que ia continuar. Até que, agora nós viramos no versículo 20. Deus envia uma resposta lá para aquele arraial. Deus envia uma resposta para aquele campo de afronta. A resposta de Deus estava disfarçada de um jovem que estava obedecendo a seu pai. Eu, quando estava lendo nessa tarde esse texto, relembrando e pensando em alguns pontos aqui, pois já preguei várias vezes esse texto, e observando alguns pormenores. A Bíblia diz que Jessé chamou Davi, lembrando, Davi era quem cuidava das ovelhas. Davi teve que arranjar alguém para ficar com as ovelhas dele. Arranjou um guarda, deixou lá. E seu pai diz assim: olha, você vai lá para o campo, vai ver como é que estão seus irmãos, você vai levar alimento para eles, e depois você me traz notícias. Sabe quantos filhos de Jessé tinha? 8. Os 3 filhos mais velhos estavam lá no campo de batalha. Davi era o oitavo, Davi era o caçula. Então isso significa dizer: 3 estão lá no campo, Davi caçula. Opa, temos mais 4.
mais velhos que Davi, que poderiam cumprir muito melhor essa tarefa. Mas por que Jessé nomeia exatamente Davi? Por que enviar o caçula? Porque Deus tinha planos para aquela ação. Deus estava por trás de tudo aquilo em que pela qual Jessé estava objetivando para o seu filho. Jessé pensava que estava enviando seu filho apenas para levar suprimento, mas Deus estava usando Jessé para enviar o seu filho como resposta para o clamor de afronta que havia no arraial do povo de Deus. Deus tem planos, Deus tem maneiras de trabalhar. E eu queria te chamar a sua atenção aqui. Davi sabia que estava em guerra. Pastor, mas ele estava indo para a guerra. Não, presta atenção. Eu disse no início da mensagem: os filisteus sempre foram comigo. Guerra era a ação comum que existia no meio do povo. Ali era só mais uma das guerras. Para a nação de Israel, Golias não existia. Golias estava sendo apresentado agora. Aquilo que estava ocorrendo era no campo de batalha para os soldados, não para a nação de Israel. Quando Davi saiu de casa, ele nem sabia que Golias existia. Ele nem sabia o que se passava lá no campo. Seu pai o chamou e ordenou: vai, meu filho, vai lá cumprir uma ordem. E o que eu vejo aqui? A obediência pronta de Davi. Obediência. Obedecer. Palavrinha difícil para viver hoje. Estamos vivendo uma geração de filhos que não querem obedecer mais seus pais. Filhos que não têm mais respeito pelas autoridades. Que não olham as autoridades superiores com sentimento de obediência. Infelizmente estamos vivendo uma geração que só sabe aprontar quem é superior. Davi desfrutou, viveu, mas Davi tinha um princípio de obediência. Seu pai mandou e falou: pai, estou aqui, amém, eu vou. Ele poderia dizer: peraí, eu estou trabalhando, eu tenho que resolver que eu já cuido. Aí o senhor quer que eu vou parar tudo, vou para lá, e meus outros irmãos? É o que se diria hoje. Hoje quando o pai fala assim: meu filho faz isso, pede por outro. Minha filha, pede o outro. Sim. Queridos, entenda uma coisa: Davi teria perdido uma grande oportunidade se ele não fosse obediente. Muitas vezes filhos estão perdendo a oportunidade por desobediência. Porque Deus planeja a coisa, Deus coloca a coisa pronta para ele, mas ele não tem obediência no coração. Aí ele joga tudo fora e depois culpa Deus. Depois acha que Deus que não cuidou, que Deus não amou. Não, amados. A ausência de obediência colocou Davi no ponto de Deus queria que ele tivesse. No versículo 20 está dizendo que Davi se levantou de madrugada. Vou reler. No dia seguinte, Davi levantou-se de madrugada, deixou as ovelhas com o guarda, carregou a carga como seu pai havia ordenado. Essa obediência pronta. Levantou cedo. Se é para fazer, vou fazer direito. Se é para fazer, estou aqui. Levantou cedo, preparou o carro e saiu rumo àquilo que seu pai havia determinado. Olha uma coisa: aquele dia, para Davi, era um dia normal. Aquele dia para Davi era simplesmente como os outros dias qualquer. Davi levantou, obedeceu seu pai, e qual era o sentimento que ele tinha? Vou apenas cumprir as minhas obrigações. Davi saiu
estivemos exatamente no local onde não éramos para estar. E onde Deus queria que nós estivéssemos, nós fugimos e fomos para os locais errados. Davi saiu para cumprir uma ordem do seu pai, mas não entendia que o próprio Deus estava conduzindo ele, levando ele para aquele campo de batalha. E é interessante que depois do 40º dia, Davi chega no campo, saiu cedo de casa, e quando ele chegou lá no arraial, versículo 23 diz que estando Davi ainda a falar com eles, com seus irmãos, veio subindo o exército dos filisteus, o homem guerreiro, cujo nome é Golias, o filisteu de Gate. Ele falou conforme aquelas palavras e Davi resolveu. Davi estava ali na hora. Na hora que Golias bradou, como ele fez as outras vezes. Eu fico a imaginar, se era o 40º, depois do 40º dia, então, meu filho, uma coisa ensaiada vai ficando cada vez melhor. Então agora, as palavras de acordo eram muito superiores do que as primeiras. Agora, Golias já estava escrachando com o povo de Deus, porque ele sabia que não tinha reação, ninguém falava nada, todo mundo corria. É assim que acontece conosco, mano. Cada vez que você baixa a crista, cada vez que você se humilha diante do Rei das Trevas, mais o inimigo te divida, mais ele tenta te afrontar, mais ele tenta te colocar para baixo. Mas Davi estava ali agora. A Bíblia diz que Davi ouve, escuta. Tem uma questão. Golias não sabia que tinha Davi ali. Então, quanto Davi não sabia que havia Golias lá? Deus havia planejado. A Bíblia diz no versículo 24 que mais uma vez, após Golias se apresentar aos homens, terra da terra, todo mundo corre. Todo mundo vai embora. E Davi olha para aquilo, que é isso? Não está entendendo. Todo mundo correndo. E ele olha assim, tem um monstro de homem lá. Mas espera aí, nós somos o povo eleito, nós somos o povo de Deus, Deus tem uma aliança conosco. Espera aí, eu vou correr para quê? Havia uma mudança do profeta daquele dia. Dentro do arraial ali havia agora um campeão de Deus. Homens estavam em fuga por causa de Golias, porém Davi permanece. E por que permaneceu, irmãos? Golias mudou naquele dia? Não, eu acredito que ele estava pior que os dias anteriores. O que mudou é visão. O que é que o povo de Israel via? O povo de Israel via um homem de mais de 3 metros, via um homem armado pelos dentes, via um homem violento, esbravejador, cheio de ódio, cheio de ira, pronto para matar, um matador nato. E por isso eles temiam. Era isso que Israel estava vendo. Tá, mas o que é que Davi estava vendo? Davi, quando olhava para Golias, sim, óbvio, que ele via essas coisas que o povo de Israel estava vendo, mas ele via mais. Ele via que ali havia apenas um homem. Segundo, ele via que ali estava um incircunciso filisteu, assim que ele chama isso. Um homem que significa incircunciso, aquele que não tinha aliança com Deus. Um pagão, ele está dizendo o quê? Esse incircunciso parece filisteu. Esse homem sem aliança com meu Deus. Um afrontador de Jeová, afrontador dos exércitos de Deus. Israel via Golias como imbatível. Davi via aquele homem e já falou que vai cair por terra hoje. Acabou. Acabou a gracinha desse homem. E ele fica andando de um lado para outro, entenda isso, furioso. Ele é tomado por uma ira santa. Ele diz que é isso, gente. E quando ele fica sabendo que tem 40 dias, pronto, ele vai passar a morte. E lembrando, ele era só um moço, era um garoto novo, mas aquilo toma entre ele, no coração dele, um sentimento de
irmãos, o que levava Davi a enxergar aquilo é porque ele tinha uma fé no Deus vivo, no Deus Todo-Poderoso. Quero novamente reportar um ponto, irmãos. Escuta o que eu vou te dizer. Não era para Davi estar ali. Davi era para estar onde? Tomando conta das ovelhas dele, as ovelhas do pai dele. Por que Davi estava ali? Porque o pai dele mandou ele para lá. Tá, Golias se apresentou, escuta isso. Golias se apresentou afrontando todo mundo. Presta atenção. Davi tinha todo o direito de dizer: problema deles. Não sou soldado, não fui convocado para o exército, não tenho arma, nunca lidei com arma. Isso não é problema meu. Se virem. Se virem, cadê os valentões? Cadê os soldados? Mas Davi estava ali. E estando ele ali, ele se disponibiliza. Ele chama o problema e diz: ei, não sou do exército, não sou soldado, mas sou servo de Deus. É problema deles agora, é problema meu. Entenda uma coisa: Deus usa aqueles que se disponibilizam para Ele. Deus usa aqueles que colocam-se na brecha de: Senhor, posso não saber lutar, posso não ser soldado, mas porque se o Senhor quiser usar, eu estou disponível. Mas aí tem outras histórias para aprender. Quando Davi começa a articular-se para poder entrar em campo, aí vem Eliabe, o irmão mais velho, o soldado, aquele que estava ali, que era um homem preparado, conforme Samuel descreve, era um homem alto, bonito, forte, mas intimidado, medroso, covarde. Aí ele, quando Davi começa a se apresentar, ele vai lá e bota o dedo: ei, molequinho, o que você está fazendo aqui? Você tinha que estar lá cuidando daquelas poucas ovelhas lá de papai, rapaz. Você nunca é tudo, moleque. Eliabe, irmão dele, quer botar Davi para correr. Seu intrometido. O que Davi faz? Continua. Vira as costas e continua. Escuta isso. Não espere tapinha nas costas para fazer a obra de Deus, não. Davi tomou aqui, desculpa a expressão, tapa na cara do próprio irmão. Era o próprio irmão para dizer: rapaz, tu está aqui no lugar errado. Seu lugar é lá no meio das ovelhinhas. Você está querendo dar o que? Dar de soldadinho aqui? Aqui é coisa para gente grande, aqui é coisa para homem, rapaz. E o que ele faz? Vai embora? Não, para com isso, amado. Deus te chamou. Davi estava ali porque Deus tinha chamado dele. Davi estava ali porque ele tinha certeza do que ele queria em Deus. Nós estamos fazendo a obra porque Deus nos chamou, independente da opinião de A, B, C, D. É isso que você tem que ter no teu coração. Porque se Davi dependesse do elogio dos irmãos dele, ele ia voltar para casa e ia fazer nada. Aí Davi se disponibiliza. Deixa eu cortar a coisa. A conversa chega diante de Saul. Saul era um homem mais alto de Israel. Saul era um homem belo. Saul era um homem guerreiro. Aí Davi vai lá e se apresenta. A primeira fala. É interessante, amados, como a Bíblia revela isso. A Bíblia diz no versículo 32, olha o que diz: disse Davi a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa desse filisteu. O teu servo irá e pelejará contra ele. 40 dias não aparecia ninguém. Davi chega e diz: no primeiro momento, olhou para Golias e disse: eu vou. Não se esquenta, gente, se preocupa não, toque. Eu resolvo esse negócio, deixa tudo em pau. Presta atenção nisso. Ninguém até então não queria. Todo mundo corria. Todo mundo, ninguém se prontificava. Eliabe já tinha dado, não é alfinetada não, tinha dado a espadada no garoto. Aí agora o rei. Olha o que ele diz no versículo 33. Respondeu a Saul: contra esse filisteu não poderás se pelejar contra ele. Tu és moço, ele, homem de guerra desde a sua mocidade.
Esse é o incentivo de Davi, irmãos. Davi com toda a alegria de alma: eu vou lutar. Aí o rei diz: você não. Você pode ir, rapaz. Você é garoto, você é moço, você não tem experiência nenhuma. Você vai fazer o que lá? Vai morrer? Vai fazer ele passar vergonha? Esquecendo de vergonha, já estava passando, já tem 40 dias. Mas Saul rejeita abertamente e diz: olha, tem outra coisa. Ele é um homem experiente de guerra, não vem de incentivar a fé, está dizendo: olha, vai te matar. Vai te matar, garoto. Você não tem a mínima chance com ele. Essas coisas não estremeceram o que Deus já viu. Muitas pessoas desistem. Desistem apenas porque ninguém elogiou. Desistem porque foi criticado. Desistem porque alguém botou o dedo e falou: ah, você não pode, você não é capaz. Você não canta bem, você não prega bem, você não fala bem. Aí a pessoa desiste: não vou fazer mais. Você não sabe evangelizar, você não sabe isso, não sabe aquilo outro. Ei, amados, estamos servindo a quem? Quem é o nosso Senhor? É para quem que nós estamos trabalhando. Davi tinha convicção, tinha fé. Ele sabia do seu chamado e não se titubeou diante da situação. Pelo contrário, sabe o que ele respondeu para Saul? Saul, aquilo que se chama de gigante, para mim é bichinho. Não é observação, isso é convicção. Olha, Saul, lá na minha vida particular, onde ninguém sabe, onde ninguém nunca viu, eu fiz da seguinte maneira: eu venci leão, eu venci urso. Sabe para quê? Só para proteger ovelhas. Botei minha vida em risco para proteger ovelhas. E Deus me deu força para vencer cada um desses animais. Desculpa, maneira que eu vou te falar. Sabe o que ele está ali dizendo? Aquele ali é só mais um animal que eu vou bater também. É só mais um. Para vocês é grande escolha, para mim não é nada. Já bati outros animais pior que ele. Já bati outros animais e coloquei na lona. Aí nesse momento, diante de uma postura convicta de Davi, aí Saul diz: tá bom, você vai, né? Vou te dar minha armadura. Lá atrás da armadura dele, de soldado, de rei. Davi olha para aquilo, tenta colocar e diz: aí, me desculpe aí, me perdoe, mas não preciso disso. Amados, isso chama-se convicção. Ele está dizendo: eu não preciso da tua armadura, ó rei. Para qualquer um seria um orgulho de a armadura do rei. Mas Davi não estava se querendo cometer suicídio, ele estava indo para poder vencer. Ele poderia ostentar: ó, soldados, vocês são soldados aí todo tempo, ó. Nunca vestiram a armadura do rei. Eu, que você chama de pastorzinho, já cheguei por cima, vestindo a armadura do rei. Ele não estava ali para ostentação. Ele estava ali para resolver o problema. Deus havia plantado e colocado ele ali. A Bíblia diz que ele então, suas vestes pastorais, pegou uma funda, tomou 5 pedrinhas, seu afódio, e lá foi ele para o campo. Imagina a crítica, imagina os soldados dizendo, falando: que menino louco, está querendo fazer gracinha, que doideira. Sim, você está pensando que todo mundo estava aplaudindo Davi? Nada! Tinha muitos aí que estavam torcendo pela derrota dele. Você não precisa de aplauso para fazer algo de Deus. Você não tem que depender de coisas para você ser lançado para Deus. Você tem que depender da tua comunhão com Deus. O que levou Davi para ali não foi aventura, foi comunhão com Deus, vida com Deus. Ele sabia o que estava fazendo. Ele não estava brincando de ser herói. Ele estava ali porque tinha convicção do que Deus ia fazer através da vida dele. Quando ele chegou no campo, qual é a reação de Golias? Golias desprezou, xingou, disse palavras debaixo de calão para Davi, amaldiçoou Davi segundo os deuses dele. Mas para um dia só é muito, tá? O irmão mais velho, o rei, agora o próprio Golias, isso que parece
entrar daqui e sair aqui. Irmãos, é assim que você tem que ter a tua postura. Ei, entra aqui e sai aqui. O que tem que entrar aqui e ficar aqui é a palavra de Deus. É aquilo que vem de Deus. Tem muita gente se complicando em ouvir as coisas de crítica, que entra aqui, fica aqui, aí se contamina. Tem que entrar aqui, sai aqui, manda embora. Vale o que Deus diz sobre você. Você tem um valor para Deus, independente do que as pessoas digam. É isso que não abalou Davi. É isso que não mexeu com ele, que não tirou ele da postura dele. A Bíblia diz então que Davi se apressou e correu para cima de Golias. Estranho? Menino de baixa estatura, o gigante lá, acostumado a botar todo mundo para correr. Só que aquele dia Deus resolveu humilhar os filisteus. Aquele dia era o dia de Deus, era o dia do Senhor, era o dia de Deus arrancar a afronta. E Davi, para surpresa de Golias, depois dele ter amaldiçoado, ter tido horrores, Davi parte para cima, irmãos. Davi não esperou Golias que não. Eu acho interessante isso no texto, que Davi sai correndo para cima do gigante. Golias vai ter pensado, nunca vi isso. Todos os meus oponentes correram de mim, todos eles fugiram. Esse moleque está vindo em minha direção. Correndo sem arma, sem espada e sem lança, sem nenhum escudo, aparentemente desprotegido, mas totalmente debaixo das correntes de Deus. Pega a sua funda e vai lá. E nisso já se Golias. Você está pensando que eu sou um cão, rapaz? Você vem com pau, com pedras contra mim? Eu vou te triturar, moleque. Vou dar tua carne para o urubu. Davi disse: olha, Golias, você vem a mim com espada, com lança, com escudo, mas eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos, do Deus que você está clamando. Eu venho contra ti em nome do Senhor. Ele pega a funda, vira ela, solta a pedra. E a Bíblia diz que a pedra, ela não apenas acertou, ela encravou, ela entrou aqui na fronte, ficou cravada. Como eu disse, 3 metros de altura, quase 400 quilos. Sabe como é que Golias saiu? Assim, vou lá atrás, os miseráveis, ele caiu de cara, de cara na lona, foi beijar a lona, foi beijar o chão. Aquela pedra derrubou o grandão, os gigantes batiram. Deus havia determinado que aquele dia, que era aparentemente comum, era o dia final do inimigo. Deus estava tratando, dizendo: chega de show de Satanás, chega de show do diabo, de hoje não passa, acabou o showzinho de Golias. Lá estava ele na lona, caído no chão, estava saindo de cartaz o filmezinho de Golias, não ia mais a show. Quando ele estava caído, terminou caído, beijando lona, cheirando o chão. Davi corre. E é interessantíssimo, por quê? Ele estava no meio do vale. De um lado estava a nação de Israel, do outro lado estavam os filisteus. Lembrando que Israel, todo mundo está assim, ó, dedos cruzados, todo mundo com medo. O que Davi faz? Davi vem correndo, então está caído, sobe em cima de Golias. A Bíblia não diz no verso. Pega e ter levantado o mais alto possível o seu braço, batido o pé no chão, dizendo: olha, gigante está debaixo dos meus pés, caiu, acabou. Gritaram para os filisteus: o campeão de vocês está desmoralizado, virou para a nação de Israel, a vossa fronte está tirada. Arranca a espada de Golias, vai na cabeça dele, arranca a cabeça fora, levanta a cabeça, sai caindo. Mas ele precisou de levantar o troféu e disse: olha, a boca que falou que ia me matar, nunca mais pronuncia a palavra nenhuma. Acabou o show de hoje.
e apenas com uma funda, com uma pedra lisa. Deus usa as coisas que não são para confundir aquelas que são. Deus virou o jogo naquele dia. E agora, no final daquela tarde, no final daquele dia, filisteus correndo e indo embora, desesperados, não sabiam para onde ir, por quê? Golias estava morto. O grande campeão deles estava no chão. E agora o inimigo começa a correr. Tá? E o povo de Deus, que esteve durante todo aquele tempo de humilhação, que esteve durante todo aquele tempo humilhado durante mais de 40 dias, pela primeira vez, é a voz de júbilo começa a cantar, começa então a jubilar, começa a exaltar o nome do Senhor. Havia agora um alarido, não era mais de vergonha, não era mais de pavor, não era mais de medo. Havia um alarido de conquista, de vitória. Havia uma alegria no meio do povo de Deus. Aleluia, Deus. Glória a Deus, Jesus. Deus quer derrubar os gigantes da sua vida. Eu queria que você fechasse os seus olhos agora. Eu não sei qual é o gigante que tem te atormentado. Eu não sei o que é que está te afrontando. Mas hoje Deus quer acabar com esse show do inimigo. Esse show contra a tua casa, contra o teu sucesso, contra a tua vida profissional, contra os seus sentimentos. Aleluia, Deus! Quer jogar por terra tudo isso que te afronta. É hora de você se levantar e dizer: Deus, chega! Eu não aceito a afronta do inimigo. Eu não aceito Satanás me envergonhar, o reino das trevas me envergonhar. Deus te levanta para você derrubar esse gigante. Bendito é o teu nome, Deus! Chega! Chega! Chega de ficar cabeçoso! Chega de você ter o inimigo te humilhar! Deus quer encher a tua vida de poder. Aleluia, Deus! Você não precisa de aparato do mundo. Você não precisa copiar nada do mundo. Sim, Deus. Sabe por que tua vitória está em Deus? Tua vitória está no Senhor. É A verdade. estratégia vem de Deus. Ora, baixa la barra, bella la barra. Força! La mandri biricata, la baixa, la mandri barra. Aleluia! Deus vai derrubar os gigantes da tua vida. Meu Deus, meu Deus! Você precisa crer, você precisa confiar. Você precisa vencer. Vencer as afrontas que se levantam contra você. Seja surdo para a voz do inimigo contra ti. Escute a voz de Deus. Ele te chamou. Oh, aleluia, Deus! Olha você. Olha o Senhor agora.